Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje vou estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o 16º módulo do curso do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E aí eu vou projetar aqui a telinha para a gente começando, para dar início. Tá projetando. Pronto. Então, hoje a gente vai estar no nosso 16º encontro, né? Esse estudo sistematizado da doutrina espírita está sendo oferecido pelo Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com uma série de palestras organizadas sobre a temática sugerida pela própria FEB, Federação Espírita Brasileira. E hoje, no nosso 16º encontro, a gente vai estar fechando o módulo de Justiça Divina, falando sobre um importantíssimo tópico, que é o arrependimento e o perdão. A ideia aqui, gente, é a gente trocar um pouquinho do que é esse arrependimento, do que é esse perdão que faz com que a gente encontre a paz interior que muitas vezes a gente precisa, né? Acho que todas as vezes a gente precisa, e que nos reconcilia com o próximo, com a gente mesmo e com o nosso Pai de amor. E aí, dando início a esse tópico de hoje, eu vou colocar a minha telinha aqui um pouquinho mais para cima para não atrapalhar a gente. E a gente está falando do arrependimento, né? Mas o que seria esse arrependimento? O que a doutrina fala para a gente sobre isso? E eu trouxe esse trechinho aqui, que o arrependimento é a confissão íntima da violação das leis morais, revelando-se não só pela insatisfação com o ato praticado, mas pelo empenho em repará-lo e não mais incidir no mesmo erro. E eu até destaco essa partezinha aqui, tá, gente? Que é assim, o se arrepender de algo, no sentido de você achar que errou, ele é um passo, mas ele é caracterizado pelo arrependimento produtivo, arrependimento que leva à mudança, quando você tem isso daqui que está destacado, o empenho em reparar e não mais incidir no mesmo erro. No que a gente vai trazer uma comparaçãozinha, que muitas vezes é uma dúvida super comum, tá? Que a gente sente, tá bom, mas então sentir remorso é o mesmo que sentir arrependimento? O que vocês acham? Eu trouxe aqui um comparativozinho do que essas emoções provocam para a gente poder entender o porquê que, às vezes, muitas vezes o remorso é o primeiro passo do arrependimento, mas ele não é o arrependimento em si. Por quê? Quando a gente fala em arrependimento, a gente fala nessa primeira coisa que a gente destacou aqui, a vontade de viver de forma diferente. Errei, esse erro não foi bacana, não está de acordo com a pessoa que eu quero ser, então eu vou ter que mudar. No arrependimento, você tem esse gatinho de mudança. No remorso, você fala, errei, puxa vida, errei. Meu Deus do céu, como é que eu fui capaz de fazer isso? E isso te leva a um desespero, a uma tristeza, mas não necessariamente a essa viradinha de chave que te leva a mudar. Por quê? Porque o arrependimento, ele traz consciência daquele mal, daquela conduta que não foi bacana e que foi praticada e precisa ser revista. O remorso muitas vezes traz a culpa. E aqui a gente vai falar um pouquinho da diferença entre a consciência da culpa e o complexo da culpa. O que é isso, tá? Quando você comete um erro, é importante sim você ter consciência de que você cometeu aquele erro, de que você é responsável por aquele erro, de que aquilo não foi legal e que isso demanda uma mudança de atitude. Então você precisa ter consciência. A consciência da culpa vai muito assim, da minha responsabilidade em uma situação que não foi bacana e que foi cometida. Mas o complexo da culpa, que muitas vezes está associado a esse remorso, ele vai numa vertente muito excessiva, muito exacerbada, e que ao invés de impulsionar a mudança, te paralisa. Por quê? Porque você fica naquela culpa, eu errei, como é que eu fui capaz de fazer isso? Eu sou um monstro. E aquilo não te faz
mudar, porque você está tão desesperado, tão culpado, que parece uma âncora, que te finca naquele lugar do erro, e ao invés de ser uma alavanca, uma mola para você mudar, você fica paralisado naquele complexo de culpa. Então, essa é uma diferença que parece tênue, mas faz muito impacto no como a gente reage às faltas, aos erros cometidos. E a terceira característica que a gente destacou aqui é que o arrependimento ele te traz uma bênção da percepção e, como eu falei, a alavanca para mudar. O remorso te traz um peso, um fardo, uma sensação de impotência, porque você está paralisado naquela dor. Então, apesar de serem sentimentos que muitas vezes são até usados como sinônimos, né, na nossa língua, o efeito que eles provocam na gente é muito diferente. Então, se o arrependimento pode começar com o remorso, sim, mas ele tem que evoluir. Se ele fica no remorso, ele paralisa, ele entristece, mas ele não promove a mudança, que é o mais importante disso tudo, sabe? E aí, dando sequência aqui, como a gente falou, o arrependimento, a grande diferença dele é que ele nos impulsiona a uma melhor versão de nós mesmos. Não a versão do outro, não um comparativo com o outro, mas a nossa melhor versão que, poxa, eu não vou mais cometer aqueles erros que eu cometi. Eu vou ser uma versão melhor de mim. Eu vou praticar a reforma íntima. Eu vou praticar o que Jesus ensinou em sua caminhada e que é tão vivo em nós até hoje. O vá e não volte a pecar. Não é eu não errei, eu não fiz algo que eu preciso ter consciência do meu erro, mas eu preciso seguir em frente e não mais me permitir cometer os mesmos erros que eu já tinha cometido outrora e que eu já tenho consciência disso. Então a gente consegue, através do arrependimento, começar a praticar essa mudança, esse vai e não volte a pecar. E isso a gente acabei de falar de Jesus, né, que foi um grande ensinamento. Por falar em Jesus, que está faltando ele aqui por enquanto, essa frasezinha nos leva muito a essa próxima pergunta, né? Como é que será que o perdão entra nesse processo do arrependimento? Como é que funciona a dinâmica do perdão? A nossa aula é arrependimento e perdão. A gente introduziu falando um pouquinho do que é o arrependimento. Mas como é que funciona? O que é esse perdão? De que forma ele se manifesta? É isso que a gente vai começar a ver agora, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira pergunta: quem é o maior beneficiado pelo perdão? E aí vamos pensar numa situação, tá? Quando alguém cometeu um erro com você, alguém te machucou, alguém foi maledicente, alguém foi, enfim, cometeu uma falha que pode ter diversas proporções, mas que foi um erro que te prejudicou, que te machucou, que te atingiu. Quando você resolve abrir mão daquela mágoa, daquele peso que o erro e todo o impacto que ele gera te, te traz, te faz sentir toda a mágoa, todo o rancor, todo o ressentimento. Se vocês forem pensar de novo, ressentimento significa sentir novamente. E quando você se ressente sobre algo ruim, é como você se sentisse novamente aquele algo ruim várias e várias vezes. Então, quando a gente escolhe o perdão, será que a pessoa que cometeu o erro e que está recebendo o perdão está sendo mais beneficiado? Ou a gente que está soltando aquele peso? O que vocês acham? Pensem um pouquinho sobre isso e a gente vai ver aqui a resposta, mas acabou que eu não falei no início e vou aproveitar que me veio à mente agora para falar. Gente, o mais importante desse estudo, tá? É a troca. É a gente deixar esse canal aberto para que vocês interajam, vocês perguntem, vocês tragam dúvidas, vocês tragam observações. Então, se você quiser falar em qualquer momento, todos os canais do GRED, aqui mesmo no canal, vocês podem perguntar, entrar em contato pelo celular da casa, pelas diferentes redes sociais para a gente bater esse papo, tá? Inclusive para falar quem que você acha que é o maior beneficiado pelo perdão. E dando sequência aqui, trazendo essa resposta aqui no que a própria doutrina explica, na verdade, o maior beneficiado do perdão é aquele que perdoa. Só que a gente está falando de doutrina, de Jesus, de espiritismo, e para esse quadrinho aqui, eu quis trazer um pouco do que a ciência nos fala. Porque a ciência também fala sobre os benefícios do perdão. E deixa muito claro o quanto aquele que perdoa tem uma série de impactos positivos. Então, eu falei aqui, quando você perdoa,
muitas vezes você tem uma melhora dos seus batimentos cardíacos que ficam menos propensos, perdão, a variações de pressão, porque aquele peso, aquela energia e todos os efeitos físicos que aquilo provoca, aquilo não se vai. Você eleva o nível das células relacionadas ao funcionamento do seu sistema imune. Seu sistema imune tem uma super função de defesa do seu organismo, de proteção a doenças, de combate a doenças. Então, você melhora a atuação do seu sistema imunológico. Você deixa para lá pesadelos, lembranças de uma situação ruim, que muitas vezes, lembra que eu acabei de falar do ressentir? Aquilo fica na sua mente, você fica experienciando sensações ruins de forma recorrente, aquilo se vai. Você tem mais qualidade do seu sono, você tem redução de fadiga, porque seu sono está sendo mais reparador. E aí, pegando um ganchinho na doutrina espírita, além da restaurador fisicamente falando da qualidade do seu sono, a gente sabe que muitas vezes em sono a gente vai se desdobrar. Então, até para onde a gente vai se desdobrar também pode ser modificado pela forma em que aquele sono é trabalhado, pela paz que você está sentindo durante aquele sono. Então, os benefícios do perdão, Nietzsche, claro que é ótimo para quem é que errou, mas ele é muito, muito, muito melhor para quem é que perdoa. Por quê? Por que quem é bom para quem é que errou, mas ele não ele é melhor para quem é que perdoa? Além dos benefícios científicos, a gente traz aqui, agora sim, na visão mais voltada à doutrina, o seguinte: quando conseguimos desculpar o erro cometido, o erro do outro, nós exoneramos o mal de qualquer compromisso conosco, ao mesmo tempo em que nos desvencilhamos dos laços tóxicos formados pela mágoa. Então, eu acabei de falar, o perdão ele é ótimo para o outro, mas o perdão ele não vai mudar o acerto entre aquele que cometeu o erro com Deus, consigo mesmo, com o seu próprio caminho de desenvolvimento. Então, você exonera o mal de qualquer compromisso com você. Você desfaz aquele laço tóxico que por vezes é formado. O erro, a expiação, a reparação que vai precisar ser feita por alguém que praticou o erro é um caminho que ele vai trilhar com as consequências daquele ato cometido, mas isso não pode ter nada a ver com você. Aquele laço, aquele desejo de vingança, ele some, ele desaparece junto com essa mágoa, que, na verdade, a mágoa muitas vezes é uma doença, né? Ela se torna doença para o espírito. E por que que ela se torna doença para o espírito? Porque ela corrói as forças, ela envenena a alma, ela faz você ficar pesado, faz você ficar com um padrão energético ruim, e muitas vezes isso vira uma bola de neve muito maior, somatizando inclusive no seu corpo físico. Então, por isso que o perdão não isenta ninguém das falhas que foram cometidas e que vão precisar ser reparadas, mas ele desfaz um laço entre o que errou e o que foi, e o que foi e que sofreu os impactos daquele erro. E aí, gente, dando sequência aqui, já deu para entender um pouquinho do porquê que Jesus fala tanto em perdoar 70 vezes 7, né? Tem essa passagem. E tantas vezes quantas forem necessárias. Porém, será que qualquer perdão é perdão? Mais uma perguntinha aí para vocês pensarem. E a resposta, tá, é que não. Não, o perdão não é sempre o mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá, pessoal? Porque separando aqui também para ficar claro a comparação entre eles, você tem o que a gente chama de perdão verdadeiro e você tem o perdão de aparência. Como assim? Qual é a diferença entre eles? O perdão verdadeiro, ele é generoso em essência. Ele não tem algum pensamento oculto de você querer machucar, de você querer atingir quem é que está sendo perdoado. Você está concedendo perdão, está se libertando daquilo, sabe? Tá deixando fluir, tá deixando ir embora aquele peso. Então você não tem intenção de humilhar, de machucar, de atingir, você só quer que aquilo acabe, você só quer que aquilo se resolva. Mas o perdão de aparência, ele vem muito disfarçado de um orgulho excessivo do ofendido. Ele quer submeter o outro a condições muitas vezes humilhantes para que ele mereça o perdão. E aqui eu boto essa expressão merecer o perdão para a gente pensar. Gente, quantas vezes nós merecemos, nós pedimos perdão? Quantas vezes nós precisamos do perdão de Deus, do nosso próximo, de nós mesmos? Quantas vezes nós estamos no papel do ofensor?
Então, quem somos nós para julgar quem merece ou quem não merece ser perdoado? A gente tem que sair dessa cadeira de juiz, desse trono de que a gente acha que é capaz de avaliar a conduta de tudo e de todos, sabe? É um ponto importante de reflexão, porque esse perdão de aparência, ele vai muito para satisfazer o nosso orgulho. Você errou comigo, então você tem que fazer isso, aquilo, e você irrita mais do que acalma. Você, ao invés de pacificar, de trazer leveza, de trazer libertação, você muitas vezes é, como é que eu posso dizer? Dá ênfase, engrossa esse laço tóxico, sabe? Você muitas vezes dá mais força a esse laço tóxico, o perdão de aparência, ele tá machucando o ofendido, ele tá humilhando o ofendido. Então, entende? O benefício do perdão se perde pelo excesso de vaidade e de orgulho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá, pessoal? E falando em perdão, como é que funciona o perdão na nossa vida íntima, né? É interessante a gente pensar que é muito mais fácil a gente perdoar aqueles que não têm um laço conosco, por mais confuso que possa ser, né? Às vezes é muito mais difícil a gente perdoar quem está perto, porque a gente tem expectativas, a gente tem graus de convivência mesmo diferentes, mas o perdão, ele precisa ser praticado na nossa vida íntima também. Por quê, tá, gente? A família, as nossas pessoas que convivem com a gente no trabalho, os nossos amigos, nós mesmos, nós somos as pessoas que mais vão estar convivendo naquele nicho. Aquela pessoa que praticou um erro e que teve na tua vida em algum momento, quando você se afasta daquilo, até às vezes é mais fácil de perdoar. Mas quando você está convivendo, é aí que você precisa ter aquele esforço adicional, sabe? Porque não é em vão. As pessoas com as quais você veio, com as quais que você convive, são pessoas que você tem muita troca, você tem muito a aprender e muito a ensinar. E esse perdão, se lembra que ele vem muito acompanhado de uma libertação de algemas, de um sair de um peso? Então, gente, essas pessoas que estão mais cotidianamente na nossa vida é o que vai provocar mais libertação ainda. Por quê? Porque você ressentir e encontrar e estar com faz você sentir e você ampliar o peso muitas vezes. E como a doutrina nos ensina, tá? E aí eu vou dar destaque a essas duas figurinhas. Quando a gente pensa em família, a gente pensa num oceano de possibilidades de resgate de restauração, muitas vezes de vidas e vidas em que erros foram cometidos, com inversão de papéis, com pessoas que hoje são nossos pais, nossas mães, nossos companheiros, nossos irmãos, e que muitas vezes foram desafetos do passado e que estão ali com a gente numa oportunidade de construir um laço de amor, de construir um laço que possibilite que o perdão venha. Então, a nossa família, ela é um grande oceano de possibilidades de reparação. Isso não pode ser em vão. Gente, a gente não tem a dimensão agora, enquanto encarnado, de como é que funciona a complexidade, a beleza de um planejamento reencarnatório. Então, hoje, aqueles que estão ao seu lado mais próximos na caminhada, com certeza são aqueles que mais precisam estar em paz com você, para que essa caminhada seja produtiva para ambos, para que esse resgate aconteça. Então, o perdão dentro desses laços, e exemplificados aqui pela família, é extremamente importante para a nossa libertação, para a nossa evolução. E a segunda figurinha que eu trago aqui é a gente se reconciliar com a gente mesmo, né? A gente ter a consciência das nossas falhas, a gente se arrepender, a gente querer mudar, isso sempre, mas a gente não se paralisar naquele remorso que a gente falou lá no início e naquela culpa de achar que nós somos os últimos de tudo, que nós realmente não merecemos nada de bom, que nós somos monstros. Não, a gente precisa se perdoar, a gente precisa praticar o auto-perdão. Porque se a falta do perdão já intoxica por definição, imagina a falta do perdão com a gente mesmo. Nós somos os únicos que estamos 100% do tempo com a gente mesmo. Então, que a gente não intoxique a relação mais densa e mais constante que a gente tem, somos nós com a gente mesmo, tá, pessoal? E aí, dando sequência aqui, a gente já falou do auto-perdão, do perdão com situações, com pessoas distintas, do perdão do mais próximo.
funciona o perdão de Deus? Será que Deus perdoa? O que vocês acham? A resposta, gente, é que sim, Deus perdoa. E ele o faz de uma forma extremamente sábia. Que o perdão não é assim, perdoei e tudo. Deus perdoa, mas mais do que isso, ele te possibilita ferramentas, meios de reparar os erros cometidos. E isso é a beleza do todo, porque quando a gente começa a juntar o perdão com o arrependimento, quem está arrependido lembra lá na frente, o que mais quer fazer é fazer diferente. É mudar, é viver uma nova vida, é se reformar, é reparar aquele erro que outrora foi cometido. Então, a beleza do perdão de Deus é manifestada justamente por isso, porque sim, Deus perdoa de uma forma tão bonita que é te possibilitando oportunidades de mudar, de praticar uma nova conduta. Então, gente, tira da cabeça aquele Deus punitivo, aquele Deus que castiga. Não, Deus oferece oportunidades. E muitas vezes as oportunidades, sim, vão trazer dificuldades, vão trazer adversidades, vão trazer até sofrimento e dor, porque é o nosso processo de mudança, é o nosso processo de superação, mas acima de tudo é porque Deus é Pai de amor. E Deus quer que cada um de nós trabalhe nos pontos que precisam ser trabalhados. Então, isso não é punição, em nenhuma hipótese. É oportunidade de crescimento e aprendizado sempre. E aí, esse arrependimento, essa oportunidade de mudança, nos traz a tríade final do que o arrependimento e o perdão podem fazer para a nossa caminhada. Por quê? O arrependimento, ele vem junto com o desejo de mudança. O perdão vem junto com a libertação daquele peso que muitas vezes aprisiona, que acorrenta. E essa dinâmica, ela flui e possibilita a expiação e a reparação. Mas vamos entender então um pouquinho o que são cada uma dessas palavras, esse ciclo que a gente montou aqui? O arrependimento a gente já falou bastante, mas ele suaviza os traços da expiação. Aqui, gente, só para explicar para todo mundo o que é expiação. A expiação muitas vezes está relacionada a esse resgate de erros passados. Muitas vezes a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a gente comete faltas com a gente, com o nosso próximo, e a gente precisa enfrentar as consequências para que a gente aprenda, para que a gente tenha a oportunidade de fazer diferença. E o arrependimento suaviza esses traços da expiação, porque você já entendeu, você, no nível consciente, já entendeu de que aquilo não precisa ser reparado, aquilo não precisa ser ajustado. E você tem esperança, a esperança é muito importante. Você sabe que você não vai ficar para sempre no erro. Você sabe que tem um caminho a ser trilhado, um caminho muito mais feliz, um caminho de reabilitação, um caminho de muito mais paz. E além disso, o arrependimento ele pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer tempo. Claro, gente, que quanto mais rápido a gente tem a compreensão do erro cometido, quanto mais rápido a gente se arrepende daquela conduta, mais rápido a gente começa o processo de realmente reparar aquilo que foi errado. Mas o arrependimento ele pode acontecer a qualquer tempo. E isso é mais uma das belezas desse processo. Sempre é tempo de fazer diferente. E fazer diferente envolve sim espiar, reparar. O que é essa expiação, então? É muitas vezes o sofrimento físico e ou moral decorrente das faltas cometidas. E aí eu vou lembrar o que eu acabei de falar. Deus não pune, Deus oferece oportunidade. E a gente, na consciência dos nossos erros, sabe muitas vezes que sim, a gente vai precisar passar por situações que nos tragam aprendizados, e isso muitas vezes envolve dor física, moral, de várias formas. Mas o peso daquela expiação, a duração daquela expiação é muito proporcional ao seu esforço na mudança. Por isso que esse ciclo aqui fala da suavização dos traços da expiação. Porque quanto mais esse arrependimento é do fundo do coração, mais você tem compreensão daquilo. E quando você tem compreensão de algo, esse peso desse sofrimento, dessa dor, ele é amenizado. E continuando aqui a expiação pode ocorrer de várias formas, pode acontecer na vida atual, pode acontecer na vida futura ou até mesmo no plano espiritual. É muito claro que aí mais vinculado à questão do sofrimento moral, do aprendizado dessa parte, mas ele pode acontecer
de várias formas, agora, depois, na espiritualidade, mas essa oportunidade de reparo vai chegar para que a mudança possa se tornar efetiva. E aí você chega à terceira perna desse ciclo, que é a reparação. Bom, eu já entendi que eu errei, eu já tive que passar por situações em que eu provei que, poxa, realmente eu entendi, eu agi de forma diferente, eu me reconciliei com o outro, eu me reconciliei comigo mesmo, e agora eu vou reparar, eu vou reparar. Agora eu vou dar aquele passinho final, sabe, de vou fazer o bem. Eu vou cumprir deveres que eu me comprometi em outros momentos e que eu negligenciei. Eu vou transformar os meus defeitos em virtudes, porque muitas vezes a vida nos dá lições, mas essas lições se transformam em aprendizados quando você transforma aquela conduta em uma conduta muito mais virtuosa do que viciosa. Então a reparação vem com essa mudança ativa. Eu vou trabalhar no bem, eu vou cumprir meus compromissos, esses compromissos que muitas vezes eu agora no corpo físico eu não tenho a consciência, mas que em espírito, muitas vezes em desdobramento, eu sei do que eu preciso fazer e no nível consciente também, às vezes a gente sabe o que precisa ser feito e a gente negligencia, a gente opta por ir por um caminho que aparentemente é mais fácil, quando na verdade nem é mais imediatista e muito mais danoso. Então, a reparação vem desse desejo, dessa prática de fazer o bem para com tudo e para com todos. Então, pessoal, essa tríade fecha um pouquinho da ideia da aula de hoje, e eu queria trazer o slide final, trazendo um trecho de uma oração muito conhecida de todos nós, que é a oração do Pai Nosso, que fala, em certa parte, isso daqui: Pai, perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, pessoal, vamos descer desse trono de rei, vamos tirar essa roupa de juiz e vamos entender que a gente precisa tanto ser perdoado, que a gente precisa tanto ser consolado, que a gente precisa tanto ser amparado. Então, que a gente possa perdoar o nosso irmão, que a gente possa se perdoar, nos perdoarmos, e que a gente possa, Pai, principalmente querer ir e não voltar a pecar nos mesmos erros que já cometemos, que a gente possa querer praticar essa reforma íntima, se arrependendo dos erros, tendo esse impulso da mudança, executando a mudança e libertando o nosso coração da falta de perdão, praticando esse perdão que tanto liberta, que tanto torna a nossa jornada mais leve. É isso, pessoal. Esse foi nosso estudo de hoje sobre o arrependimento e perdão. Mais uma vez, eu e todos os trabalhadores do grupo de estudos espíritas São Germão estamos à disposição. E é isso. Um grande beijo para todos, uma boa noite e tchau, tchau. Deixa eu parar de compartilhar e vou parar.